Olá a todos, muito boa tarde. Vamos começar mais um evento da nossa Comissão de Direito Internacional, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santana, aqui na capital de São Paulo, mas eu digo capital de São Paulo. As nossas lives nunca estiveram tão internacionalizadas. Hoje nós temos convidados falando de Portugal, temos convidados falando de Paris. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Ricardo Bergossi, atualmente presidente da Comissão de Direito Internacional. E hoje eu tenho, a gente trouxe aí realmente um material humano muito interessante para abordar o tema de hoje, ainda na nossa série Cidadanias, fizemos inicialmente uma live para falar sobre as questões jurídicas vinculadas à nacionalidade brasileira, com a doutora Sheila. Em seguida, fizemos uma outra live para falar sobre a cidadania italiana. E agora, completando esse primeiro arco, vamos falar sobre a cidadania portuguesa, os aspectos jurídicos, temas de interesse. Vamos buscar começar sempre do mais simples para quem está começando o entendimento sobre o tema, buscando, na medida do possível, fazer alguns aprofundamentos importantes. Então, quem tiver interesse nas lives que fizemos anteriormente, vocês conseguem localizar esse material na nossa página do Facebook, Comissão de Direito Internacional OAB Santana. Lá vocês conseguem ter acesso a todo o histórico. Nós também estamos para lançar a página no YouTube. Acredito que já no contexto desta live nós vamos publicar também esta e todas as demais no YouTube também, OAB Santana, Direito Internacional. E hoje realmente trouxemos um pessoal peso pesado para falar sobre o assunto. Temos aqui comigo 3 advogados de Portugal. Vamos falar de temas vinculados à cidadania portuguesa pelo casamento, em relação aos filhos. Então, assim, vai ser bastante interessante. Então, quero aproveitar para apresentar os nossos convidados, começando pela doutora Diana Reis, que é advogada em Portugal, graduada pela Universidade de Coimbra, distinta com o prêmio dos 3% melhores alunos da Universidade de Coimbra, fundadora do escritório de advocacia Reis e Associados Advogados. Temos também a doutora Ludmila Poirier, espero ter pronunciado certo, é um sobrenome francês, doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Universidade de Coimbra também, advogada tanto no Brasil quanto em Portugal. E nós temos o nosso querido Eduardo Montagnini, que é membro efetivo da nossa Comissão de Direito Internacional, mestrando em Ciências Jurídicas, Jurídico Forense pela Universidade de Coimbra, membro da Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal. Então, vocês percebam que, como eu falei, nós temos realmente um material humano bastante rico para poder abordar este tema da melhor maneira possível. Eu não poderia deixar de agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, de agradecer a subseção Santana, na pessoa do nosso presidente, Dr. Peter. Antes de continuar, eu estou, ao mesmo tempo que estou apresentando, eu estou cuidando do sistema, tem pessoas querendo entrar, eu vou aproveitar e já vou liberar. E, na sequência, eu gostaria de conceder a palavra para a doutora Ludmila para as considerações iniciais. Doutora, muito obrigado, sinta-se muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de participar desse momento, dessa nossa conversa, que é uma conversa em família, Porque, afinal de contas, a Ordem dos Advogados é sempre a nossa casa. Então, para os advogados portugueses, essa é a nossa casa em São Paulo. Eu fico muito satisfeito, muito feliz, muito saudade, inclusive, de São Paulo. É importante a gente estar tecendo esses diálogos nesse momento, porque temos aqui... A comunicação social tem dado notícia sempre de uma imigração e de um processo migratório importante. Muitos brasileiros vindo para Portugal, não é? Esse movimento já foi o inverso, já teve um momento em que muitos portugueses foram para o Brasil, e nessa comunicação, nesse movimento migratório, é claro que algumas coisas acontecem, como, por exemplo, casamentos interculturais,
né? Casamento entre cidadãos que são originalmente brasileiros e cidadãos que são originalmente portugueses. A partir daí é que entra a nossa conversa. Quando eu casei com um português, como é que eu faço? Casei com um português, ou casei com uma portuguesa, como é que eu faço para obter a nacionalidade? É muito interessante porque toda a lei de nacionalidade portuguesa, é uma lei que é de 81, é a lei 3781, ela é uma norma que ela vem se renovando. A cada ano ela sempre recebe algumas modificações, o legislativo vem sempre no sentido de alargar e facilitar e possibilitar que as pessoas obtenham a nacionalidade portuguesa. É mesmo de uma política de possibilitar que as pessoas tenham sua vida jurídica resolvida e que se pareça com a sua vida, com a sua realidade social, né? A sua realidade jurídica se pareça com a sua realidade social. Isso é muito interessante. Então, o artigo 3º dessa lei vem dizer que pessoas que são casadas com nacionais portugueses podem requerer a nacionalidade por efeito da vontade, né? Por efeito da vontade. Eles declaram que desejam ser portugueses. O número 1 dessa lei fala exatamente isso. O estrangeiro casado com nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do casamento. Interessante que o número 2 vem falar sobre a questão da anulabilidade do casamento, um casamento que foi declarado nulo, a pessoa, o cônjuge de boa-fé, não perde o direito à nacionalidade caso o casamento venha ser declarado nulo. O mais complicado para qualquer pessoa que começa um processo de nacionalidade é: meu Deus, os documentos. O que eu preciso? Porque todas as vezes que temos que lidar um pouco com a burocracia dos cartórios, que nós chamamos em Portugal de conservatórios, é sempre delicado, porque o que é, afinal, uma apostila de aia? O que é uma certidão de inteiro teor? A relação de documentos para se pedir a nacionalidade pela via do casamento não é muito extensa. A pessoa precisa provar que é casado ou que vive em união de facto, e depois eu vou fazer essa distinção rapidamente, porque os documentos são basicamente os mesmos, só vai mudar a certidão. E no caso da união de facto, que no Brasil nós chamamos de união estável, vai necessitar da declaração da sentença judicial. Não basta só o documento do cartório ou o documento particular, não é um instrumento particular de união estável que nós fazemos usualmente no Brasil, esse não vai ser aceito, vai precisar mesmo que tenha sido por sentença judicial a declaração dessa união de facto, dessa união estável. Dessa relação de documentos, os documentos que são similares tanto para o casamento quanto para a união de facto a certidão de nascimento do cidadão português, para provar a sua cidadania ali através da sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento do cidadão brasileiro, a certidão de casamento. Todos esses documentos devem ser solicitados no cartório no Brasil, se casaram no Brasil, é claro, certidões de inteiro teor. O que é essa certidão de inteiro teor? É aquela certidão que ela vem na frente um pequeno resumo e atrás ela traz tudo, todo o detalhe da folha, do livro, a hora que casaram, tudo bonitinho ali. Essa certidão tem que ser apostilada pela apostila de aia, que facilitou tanto a nossa vida para provar que os documentos são originais, que são fidedignos, que têm legitimidade, e para nós podermos usá-los eles aqui em Portugal. Então, a apostila de aia ela é fundamental. O único documento que você não vai precisar para apostilar é aquela certidãozinha de antecedentes criminais, porque como ela é emitida eletronicamente, temos uma maneira de verificar eletronicamente a veracidade desse documento, através mesmo só do site. Ele já imprime a certidão de antecedentes criminais lá com o códigozinho de verificação. Qualquer pessoa maior de 16 anos que tiver vivido fora do seu país de origem vai precisar solicitar esse documento também. Então, vamos lá. O que eu falei? Vamos precisar da certidão de nascimento, dos dois, a certidão de casamento, todos esses documentos apostilados e em cópias de inteiro teor,
e ainda o documento que prova que você não teve não foi condenado criminalmente, que é a certidão de antecedentes criminais. Essa emitimos eletronicamente no site, se for no Brasil, se a pessoa só viveu no Brasil, no site da Polícia Federal. O que mais as conservatórias pedem? Pedem que se tenha uma prova da ligação efetiva com a comunidade portuguesa. Essa ligação efetiva com a comunidade portuguesa é que, às vezes, causa uma certa confusão nas pessoas. As pessoas pensam assim, mas olha, eu casei com português, mas a gente passou a vida inteira no Brasil. Eu nunca fui lá em Portugal, a gente veio para Portugal agora. Então, como é que a gente prova isso? A lei fala que a gente pode provar por o seu IRS, o seu imposto de renda, né? A declaração do imposto de renda, os recibos escolares, se tiverem filhos na escola, etc. Participação de clubes, por exemplo, temos o Clube da Portuguesa, não é? Tem Clube da Portuguesa, temos Casa de Portugal, a minha cidade, em Volta Redonda, tem uma Casa de Portugal com uma expressividade cultural muito forte na cidade. Vários descendentes de portugueses, de vários portugueses, frequentam a Casa de Portugal e tem lá as atividades culturais que fazem perpetuar a cultura portuguesa naquela localidade. Então, é simples de se provar a sua ligação efetiva com a comunidade portuguesa, porque, afinal de contas, esse processo de nacionalidade, ele também tem um caráter de integração com essa sociedade que a gente quer fazer parte. Esse processo migratório precisa ser um processo integrativo, não é? Afinal de contas, é isso que queremos, uma comunidade plena, conjunta, de ajuda mútua e de compartilhamento. Eu acho que essa é a linha base do que a gente necessita. Agora, se temos aqui qualquer coisa que não funcionou muito bem, a conservatória vai nos notificar, vai dizer, olha, a senhora tem 20 dias, ou o senhor tem 20 dias, para me trazer uma cópia reprográfica, ou me trazer um documento de identidade, porque esse aqui não ficou muito legível, ou essa cópia que é a apostila não ficou legível, ou veio sem apostilamento, porque às vezes acontece, a pessoa tem vários documentos ali, ela acaba levando e esquecendo algum documento. Está faltando um documento e o senhor tem 20 dias para poder cumprir essa exigência. Esse prazo é um prazo que ele é um pouco, ele é curto para quem está nessas distâncias, afinal, olha, eu tenho 20 dias para buscar uma outra certidão no Brasil, e a gente sempre acaba pensando, se eu perder o prazo, acabou, precluiu o meu direito. Não é bem assim. A gente tem ainda um tempo, no máximo 6 meses para cumprir as exigências. É claro que depois de 6 meses não cumprindo a exigência, sim, o processo vai ser declarado deserto e a pessoa vai precisar começar tudo de novo, até porque esses documentos todos eles têm uma validade curta, né? Então, eu estou aqui de olho no meu tempo, estou achando que eu estou quase chegando ao meu tempo para não prejudicar os colegas. Eu acho que depois abrimos para as perguntas, eu não sei como é que vamos fazer, mas eu acho que basicamente o que temos que ter em mente é isso. A comprovação efetiva de ligação com a comunidade portuguesa, não ter sido condenado em nenhum crime, né? Que isso é o antecedentes criminais é que vai fazer essa comprovação. É claro, não ser ligado também à prática de terrorismo, etc., como nós já sabemos. Declarar que tem vontade de ser português, através de um formuláriozinho que é preenchido e assinado pela própria pessoa ou por seu procurador. E as certidões, certidão de nascimento dela e do cônjuge, a certidão de casamento e, no caso da união de facto ou união estável, a sentença judicial que declarou aquela união estável, aquela união de facto judicialmente válida. É isso. Eu acho que, para começar, temos aqui bastante informação para começar essa conversa. E eu acho que eu fui just in time. Não, com certeza, e foi bastante interessante porque a doutora já conseguiu introduzir a gente de uma maneira prática para entender como funciona o processo. Eu quero aproveitar, a doutora mencionou sobre as perguntas todas podem ser direcionadas no chat, aí ao final
a gente, a depender do nosso tempo, busca responder todas, exaurir elas, ou vamos escolher aquelas que seriam mais emblemáticas. Eu digo a depender do nosso tempo, porque nós temos 3 convidados, né? Eu gostaria realmente de aproveitar, de explorar bastante o conhecimento dos nossos convidados, das nossas, né, convidadas. Então, já começando por uma pergunta que me foi lançada aqui no chat, vocês sabem me informar se esta palestra haverá certificado? Agradeço desde já, obrigado. E sim, essa palestra ela vai ter certificado de participação, vai ser encaminhado por e-mail, né? Vocês vão ter a possibilidade também de pegar o certificado físico na própria subseção. Agora, deixa eu só desligar aqui um microfone, que eu não sei qual que está interferindo. Pronto. Agora, voltando para o nosso tema, achei bastante interessante, né? Eu tenho algum conhecimento sobre o processo de naturalização por casamento na Itália, e eu vi que tem algumas coisas que são semelhantes, eu vi que tem algumas coisas que são diferentes. O que eu achei interessante é que Portugal reconhece a união estável, né? Apesar de exigir aí, talvez, uma burocracia a mais, que é a sentença, mas reconhece. Eu estou recebendo aqui mensagem de que está sem áudio. Vocês conseguem me ouvir? Há um problema com o áudio do Dr. Ricardo, nós não conseguimos ouvi-lo. Agora, voltou? Agora sim. Não, maravilha. A gente hoje está muito dependente da tecnologia. Facilita, nos permite, né, conversar, mesmo tendo um oceano de distância, mas eventualmente a gente acaba lidando com algumas circunstâncias técnicas. Mas eu dizia que eu acho muito interessante a explanação da doutora Ludmila, acho que aclarou bastante, né, como funciona a questão da naturalização em razão do casamento para aquisição da cidadania portuguesa. Fiz até alguns paralelos com o que a gente tem de conhecimento em relação à naturalização italiana, também em razão do matrimônio. Eu vi que tem uma diferença muito interessante, que Portugal reconhece a união estável. Então, é possível, né, adquirir a cidadania portuguesa pela união estável. Tem aí uma burocracia a mais, que depende de uma sentença judicial, mas mesmo assim não deixa de ser um avanço, né, importante. A gente sabe que, por exemplo, na Itália, a união estável ela ainda não é reconhecida, somente o casamento civil. Falamos também sobre essa questão do vínculo com Portugal, que, assim, pelo que a gente acompanha, é uma questão que deixa as pessoas muito assustadas, né? As pessoas ficam preocupadas. Eu estou recebendo mensagem. Travou de novo? Vocês conseguem me ouvir? Não é o Doutor, som. estamos escutando, mas é só o vídeo que trava. Perfeito, perfeito. Então, eu só gostaria de complementar, doutora Ludmila, fazendo esse paralelo com o que a gente conhece da realidade da Itália. Para você se naturalizar na Itália, você precisa falar o italiano, pelo menos no nível B1. Então, eu queria fazer essa pergunta para complementar, doutora, se para se naturalizar em razão do casamento em Portugal também há essa exigência de se dominar o idioma português, que para nós aqui do Brasil não é um problema, mas como a gente está falando de um assunto que é bem amplo, eu acho que seria interessante essa colocação. Não precisa. A Cristiana também havia perguntado no chat, o prazo são 3 anos. Eu acho que em algum momento na minha fala eu acabei deixando de tocar nessa parte interessante. O prazo são 3 anos, é preciso ter 3 anos de casamento ou 3 anos de união estável no mínimo, né? União estável, união de facto. E não é exigida a prova de proficiência da língua portuguesa. Mas, como é exigida a prova de ligação com a comunidade portuguesa, Portugal entende que essa pessoa está ligada a outros laços, com outros laços à comunidade portuguesa, independente da proficiência na língua. Então, não é necessária nenhuma prova, não é necessário ter nível B1, ou mesmo o B2 de português para efeitos da solicitação e do pedido da nacionalidade pela via do casamento. Essa é a parte boa. A parte ruim é que os emolumentos são em torno de 250 euros, sem o IVA, né? Sem está mais perto, né? A lei também nos liberou de pagar impostos sobre esse pedido. Mas os emolumentos são de 250 euros e pode ser requerido no balcão da nacionalidade ou nos registros centrais de Lisboa.
Pronto. Uma outra pergunta que eu tenho certeza que passa na cabeça de qualquer pessoa que, né, pensa em iniciar um processo dessa natureza seria tempo de duração. Tem um tempo de duração legal para esse tipo de processo? Quanto, em média, costuma durar um requerimento para naturalização? Isso realmente vai depender. É muito difícil a gente dar uma previsão. Por quê? Porque agora a gente vive um momento excepcional de pandemia. Antes da pandemia, esses processos costumavam durar, em média, 6 meses, no máximo 7 meses. Agora, pela minha experiência prática, tem durado, em média, 8 meses, 9 meses. O último que eu fiz pela via do casamento durou 9 meses, exatos 9 meses. Ou seja, para quem precisa e está ansioso, é difícil, né? A pessoa fica, meu Deus, mas demora. Infelizmente, é mais ou menos esse o prazo agora por causa da pandemia. Mas eu acredito que mais aqui em alguns meses a gente já vai estar conseguindo regularizar isso de uma maneira melhor. As conservatórias estão cada vez mais ativas em fazer coisas pela internet, em enviar certidões por e-mail, para tratar das coisas o mais breve quanto possível. Então, é um esforço conjunto, tanto da parte estatal, tanto da parte do Estado, das conservatórias trabalhando para entregar um serviço que não é jurisdicional, né, mas um serviço que dessa importância o mais rápido possível, e da nossa parte também, para não afogar tudo numa única conservatória, a gente distribui, vai a conservatórios do Porto, vai a balcão de nacionalidade, para tornar realmente o trabalho mais efetivo. Não, perfeito, agradeço, doutora, com certeza respondeu. Para finalizar, de olho no nosso tempo, uma outra pergunta também que eu acho que é muito interessante é a pessoa que é casada com um cidadão ou com uma cidadã portuguesa, mas ainda não conseguiu a naturalização, essa pessoa, ela consegue algum visto de residência para morar em Portugal? Claro, claro, consegue pela via da reunião familiar. Basta pedir a reunião familiar, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Essa é uma outra linha de documentos, é uma outra situação, mas é uma situação que é plenamente possível. Ela pode viver em Portugal por via da reunião familiar, justamente porque Portugal entende, olha, são casados, são família e precisam estar juntos, né? Não tem como negar o visto a alguém que quer ficar junto dos seus. Então, existe sim essa possibilidade, ainda que ele não consiga a nacionalidade, vai poder viver em Portugal com visto, vai poder viver legalmente em Portugal através dessa via da reunião familiar. Perfeito, mais uma vez eu agradeço. Espero que essa não seja, doutora Ludmila, a última vez que a gente está se falando nessa live, a depender do tempo, espero que a gente possa ainda, né, Sim, com voltar a certeza. conversar. Lembra a todos que quem quiser fazer pergunta, coloca no chat e ao final a gente vai buscar trabalhar com as perguntas também, mas sempre de olho no tempo. Eu gostaria também de ouvir a nossa convidada especial, a doutora Diana. Seja muito bem-vinda. Abro a palavra para a doutora fazer as suas considerações iniciais. Fique à vontade. Viva! Boa tarde a todos, em especial Dr. Ricardo, um profundo agradecimento ao convite, também aos meus colegas oradores, Dr. Eduardo e a Dra. Ludmila. Ao contrário da Dra. Ludmila, não estou propriamente em casa, mas é como se estivesse, até porque estão aqui nesta live hoje pessoas que me dizem muito, apesar de serem do outro lado do oceano. Aproveitando para agradecer o vosso convite, também dizer-vos que este lado do oceano é uma porta aberta a todos vós que queiram visitar-nos ou que queiram trabalhar connosco ou que queiram viver entre nós. Acho que isso é importante nos tempos que correm, sobretudo atendendo a vários casos que vamos vendo nas notícias. Eu preparei uma breve apresentação, talvez seja mais fácil de expor. Eu vou falar-vos da nacionalidade por via da filiação, portanto, um filho de mãe ou pai português nascido no estrangeiro. Entretanto, passaria aqui, se possível, a colocar a minha apresentação, compartilhando a tela convosco. Claro, fica à vontade.
preciso talvez da sua ajuda, Dr. Ricardo, porque diz-me aqui o Zoom que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela e não me deixa. Já estou liberando para todos os participantes. Acredito que agora a doutora consegue. Eu penso que sim. Peço só a gentileza de me dizerem se veem a apresentação, porque eu deixo de vos ver. Está aparecendo a apresentação completa. Ótimo. Ótimo, então eu vou aqui tentar escolher. Pronto. Então, relativamente ao tema, temos filhos de pai ou mãe português nascidos no estrangeiro, é o artigo 1º, número 1, a linha C da Lei da Nacionalidade. Tomei a liberdade de vos trazer um mapa da Europa porque o ponto fundamental que me foi referido seria de colocar o foco em cidadão português nascido no Brasil e, portanto, fiz uma presunção, pode estar naturalmente equivocada, mas de que deveria mostrar-vos um mapa do lado de cá do oceano. E isto vai ter alguma relevância depois na parte final desta apresentação, porque vão perceber que, ao contrário de Portugal, há muitos países europeus que não admitem a atribuição de nacionalidade pela via da filiação ou a atribuição da naturalização por via do casamento sem restrições ou limitações, ao contrário do que nós fazemos, mesmo também pertencendo todos à Europa. Quais são as condições, então, para a aquisição da nacionalidade por via da filiação? Ter nascido no estrangeiro, ter uma mãe ou pai português, declarar que quer adquirir a nacionalidade portuguesa, utilizando para o efeito uma declaração. É um modelo próprio de que dispõe no site, temos um site de justiça.gov ou do balcão da nacionalidade em suporte físico ou ainda nas conservatórias dos registros centrais. Que documentos é que necessitamos? Necessitamos do documento de identificação, pode ser o passaporte ou outro documento equivalente emitido pela autoridade competente de um dos países da União Europeia, no caso de ser europeu, no caso de ser brasileiro, o passaporte emitido pela República Federal do Brasil, ou o título da autorização de residência. O pedido poderá ser enviado por correio, aqui as fotocópias terão de ser naturalmente certificadas por outra via, ou seja, caso façam o pedido diretamente num balcão e de forma presencial, basta a mera exibição. Também é necessária uma certidão de nascimento, que tem que ser uma cópia integral, devidamente legalizada, e aqui entra a questão que a doutora Ludmila já levantou em relação à naturalização por casamento, que é a apostilha de Haia, portanto a certidão tem que estar apostilhada. Também é necessária a certidão de nascimento do pai ou da mãe português, portanto que comprovem que um dos progenitores tem nacionalidade portuguesa, também por cópia integral, e se os progenitores forem casados entre si, na certidão de nascimento da pessoa que se candidata à atribuição da nacionalidade pela via da filiação, tem que estar averbado, porque é um requisito obrigatório em Portugal, o casamento dos seus progenitores. E depois o preenchimento da declaração para a aquisição de nacionalidade, devidamente assinada, sendo que, no caso de o proponente ser menor de idade, é obrigatório o reconhecimento presencial das assinaturas dos representantes legais, que, regra geral, serão os seus progenitores. Onde podemos pedir? Podemos pedir no balcão do Instituto dos Registros e Notariado, na Conservatória do Registro Civil. Mais à frente vou-vos mostrar um mapa de Portugal continental e das ilhas com as capitais do distrito para verificarem que em todas as capitais do distrito existe uma Conservatória do Registro Civil. Depois existirão outras, a regra geral, nas cidades mais populacionais, todavia na capital do distrito existe sempre. Podemos pedir também a nacionalidade junto do balcão da nacionalidade, no consulado português da nossa área de residência, ou remeter o pedido por correio para a Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa ou por correio para o próprio balcão da nacionalidade. Há algumas advertências a ter em conta. O procedimento é relativamente simples, a instrução também não é muito complexa, mas é preciso terem atenção que o não pagamento dos emolumentos devidos pode levar
à rejeição liminar do pedido, portanto ele nem sequer vai ser analisado, nem sequer vão verificar se estão cumpridos todos os requisitos legais exigíveis. Em determinados momentos e, por exemplo, no que respeita ao empréstimo próprio, se ele não estiver corretamente preenchido, também poderá ser indeferido. E no caso de indeferimento, tal como a doutora Ludmila já nos explicou para a questão do casamento, o proponente é informado, é notificado para exercer aquilo que nós chamamos de audiência de interessados e em 20 dias se pronunciar sobre a proposta do indeferimento, expondo os motivos pelos quais obsta ao indeferimento. De qualquer das maneiras, mantendo-se na decisão final o indeferimento, a intenção de indeferimento, a declaração não produziu qualquer efeito e não haverá reembolso dos emolumentos que foram pagos pelo pedido. Caso, e isso também acontece, com mais raridade, mas também acontece, o proponente desista do pedido ou não responda às solicitações, o que leva a uma impossibilidade da conclusão dos atos do processo e do procedimento, se isto lhe for imputável, portanto por sua responsabilidade, terá de pagar na mesma metade do emolumento, sendo que como ele é pago ab início, só lhe será devolvida a parte remanescente. Emolumentos propriamente ditos. Se for o pedido em nome de um menor de idade, e em Portugal a nossa idade legal é os 18 anos, se for pedido por uma pessoa com menos de 18 anos, o pedido tem caráter gratuito. Se for pedido por um maior, ou seja, com 18 anos ou mais, tem um custo de 175 euros. O pagamento é feito com cartão multibanco, se for feito presencialmente no local onde está a ser apresentado. Se for um pedido instruído por via postal, terão de fazer o pagamento por cheque ou vale postal. Outras informações com alguma relevância para a questão em apreço. Temos então a questão da dupla cidadania na Europa. Eu foquei-me essencialmente na Europa, dada a integração de Portugal neste continente, em que, como conseguem percepcionar, há vários países, nomeadamente os nossos vizinhos e meio-irmãos, por assim dizer, espanhóis, que não permitem a aquisição de outra nacionalidade sem restrições ou limitações. E há vários países europeus, sobretudo aqueles já mais ligados a uma ala mais leste, que nem sequer o permitem. E isto tem alguma relevância porque as pessoas vêm com uma determinada expectativa que pode vir a ficar gorada pelo próprio sistema governativo. Em relação ao que vos falava há pouco das conservatórias do Registro Civil, estão aqui assinalados todas as capitais de distrito de Portugal continental e das ilhas, e em todas elas há uma conservatória do Registro Civil. Depois, o distrito é composto por outras cidades e em algumas dessas cidades também existem conservatórias do Registro Civil. Os registros centrais estão localizados em Lisboa e no Porto. Temos uma situação particular que também abrange quer a situação do casamento, quer depois o tema que o Dr. Eduardo fará a gentileza de nos expor relativamente ao neto, mas que consideramos mais oportuno colocar aqui, porque tem muito que ver com a descendência e, regra geral, é muito peticionada pelos filhos. Falamos dos judeus sefarditas. A legislação nacional instituiu uma norma excepcional que permite aos descendentes dos judeus sefardistas, obedecendo às mesmas condições e requisitos da nacionalidade com base na filiação, pedirem a atribuição da nacionalidade, tendo duas diferenças fundamentais. Uma é a necessidade de possuir um certificado passado pela comunidade judaica em Portugal, que tem regras, e a outra é de dirigir um requerimento ao Ministro da Justiça, com a descrição dos factos que fundamentam a pertença a essa comunidade portuguesa, como sejam os apelidos, a língua que falam em família, o parente que já era membro da comunidade sefardita de origem portuguesa, sendo que a aquisição da nacionalidade por esta via está dependente da decisão do Ministro da Justiça. Portanto, não é uma análise estrita
do cumprimento ou incumprimento dos requisitos legais é uma situação excepcional que depende de uma decisão excepcional. Esta, ao contrário da anterior, tem um custo mais elevado, independentemente da idade, e ronda o valor dos 250 euros da tabela dos emolumentos. As informações que acabo de partilhar convosco estão disponíveis nos sites que vos exibo agora, sendo que a Lei da Nacionalidade Portuguesa é a Lei número 37/81 de 3 de outubro. Tem depois os links relativos às informações quanto à nacionalidade por via da filiação e à situação excepcional dos judeus sefarditas. Temos também um procedimento e uma ferramenta que é útil, e isto tem muito que ver também com a questão da gestão da ansiedade durante o processo, presumindo que venha a ser uma questão futura, o processo de nacionalidade por via da filiação, à semelhança do que acontece com o casamento, não tem um prazo legal fixado de duração. Aliás, nenhum procedimento de nacionalidade tem um prazo legal, a lei não fixou um prazo. Ainda não conseguimos perceber pela prática se foi propositadamente ou se foi aleatoriamente. Certo é que, efetivamente, numa era pré-Covid, estes procedimentos demorariam entre 6, 7 meses, 8, na pior dos cenários. Numa era Covid e quase pós-Covid, os processos estão a ter uma duração entre 8 a 9 meses, e de vez em quando temos que recordar os senhores das conservatórias que temos lá alguns processos para os quais eles ainda não deram o devido andamento, portanto é necessário ir à conservatória, é necessário telefonar à conservatória e cair em boas graças e pedir a sua intervenção. Para facilitar esta gestão, e porque há muitos pedidos a dar entrada quase que diariamente, temos um instrumento que é a consulta do processo, o estado do processo. Portanto, a pessoa que instruiu o processo, o pedido, pode consultá-lo em nacionalidade.justiça.gov.pt e lá vai aparecendo os atos que já foram praticados. Antes de terminar, deixo-vos com aquela que é a frase que acompanha o nosso escritório, porque somos todos de nacionalidades diferentes, começou em casa, estendeu-se ao escritório e trabalhamos numa comunidade assim. É um escritor que aprecio particularmente porque acho que tem uma visão muito realista do que seria, idilicamente ainda, que a nacionalidade e, portanto, deixo-vos com aquilo que é para nós a nacionalidade, que é a verdadeira humanidade. E deixo-me à consideração do que entenderem pertinente, agradecendo uma vez mais o convite e a participação de hoje. Não, perfeito. A gente que agradece. Realmente ficou muito claro. Eu agradeço também a doutora pela objetividade, conseguiu passar muita informação relevante em um curto espaço de tempo. Basicamente, né, colocou o processo inteiro. Então, assim, quem tem interesse em... Aí eu não sei se o termo é certo, seria reconhecer, adquirir a cidadania. Seria reconhecer ou seria adquirir, nesse caso, doutora Diana? Adquirir. Seria adquirir. Então, quem tem interesse em adquirir a nacionalidade, a cidadania portuguesa, teve aí basicamente um passo a passo, né, bastante descritivo. Eu gostaria de aproveitar uma questão também que sempre vem à voga quando a gente está falando de aquisição de cidadania, de reconhecimento de cidadania em razão de filiação, é a questão dos filhos adotados. Portugal prevê a possibilidade de que um filho adotado consiga também adquirir a nacionalidade portuguesa? Sim, nós também prevemos, a Lei da Nacionalidade também prevê, os requisitos e condições são basicamente os mesmos que é para a filiação natural. Há apenas uma distinção entre as adoções que foram concretizadas antes de 1981 e as que foram concretizadas depois de 1981. Sendo que depois de 1981 a tendência foi que o legislador facilitasse e tornasse o processo o mais equiparável possível. Mas sim, é possível. Perfeito, doutora. Com certeza respondeu.
Eu queria aproveitar e também transmitir para a doutora uma pergunta que eu recebi aqui, seria sobre os documentos. Esses documentos, eles sempre devem ser originais, apostilados, ou serve o reconhecimento simples? Perdão, estava sem som. Não, os documentos têm de ser sempre os originais apostilados. Nem todos necessitam da apostila, por exemplo, os certificados de registro criminal, se forem em Portugal, não necessita da apostila. Se for, por exemplo, brasileiro, e como a doutora Ludmila explicou, tem um código de acesso que é possível verificar, porque nós aqui só fazemos uma validação do mesmo. Verificando na plataforma, ele está validado. Perfeito. Quando a gente fala de aquisição da cidadania por filiação para filhos e filhas, não tem essa questão, não entra essa questão de comprovação do vínculo com Portugal, ou ainda assim é preciso fazer essa prova? Não, também não é necessário fazer essa prova. Perfeito. Então, doutora, mais uma vez, eu agradeço a sua participação, realmente foi bastante agregadora, né? Sempre de olho no tempo. Agora eu quero aproveitar para fazer algumas perguntas também para o nosso colega, doutor Eduardo. Sinta-se à vontade, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, agradecer à subseção Santana, agradecer ao Dr. Ricardo, as minhas colegas, a doutora Ludmila e a doutora Diana, e é uma honra compartilhar esse espaço com vocês. Eu vou tentar aqui fazer uma apresentação e fico com essa tarefa árdua de falar depois das colegas e trazer alguma informação relevante, mas vamos lá. Como eu vou falar sobre os netos de portugueses, tem alguns requisitos específicos, vamos ver se eu consigo agregar conhecimento. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, eu sim. Obrigado. Então, pronto. Então, o meu tema, o que eu vou abordar é a atribuição da nacionalidade portuguesa para os netos de portugueses. Deixa eu ver aqui. Pronto. Dentro das informações mais relevantes, eu vou falar dos requisitos, dos documentos, dos efeitos, do prazo e do custo. Como minhas colegas já abordaram anteriormente, a atribuição da nacionalidade portuguesa é tratada na Lei 3781 e no Regulamento 237 de 2006. Eu que estou com dificuldade aqui de mexer no Zoom e mexer na apresentação ao mesmo tempo, é muita coisa. Pronto. O primeiro requisito é você ter o seu ascendente, o seu avô português que tenha essa nacionalidade originária. Por nacionalidade originária é aquele português em que o vínculo foi reconhecido ou por um critério consanguíneo ou porque ele nasceu em Portugal. Tem a distinção, eu acredito depois até falar com o Dr. Ricardo, mas ele podia expor, tem a distinção também na concessão da nacionalidade italiana entre a nacionalidade originária e a derivada. Então, pronto, a derivada é a aquisição da nacionalidade por um ato jurídico. A pessoa que ou passou um tempo aqui em Portugal, residiu, ou que casou com um português. Mas nesse caso específico dos netos de portugueses, a gente está falando de uma nacionalidade originária. Então, você precisa ter o seu avô ou a sua avó que tem essa nacionalidade originária. Um segundo requisito é que esse seu ascendente, seu avô ou avó, não tenha perdido essa nacionalidade através de um requerimento de um formulário próprio. O requerente tem que declarar que quer ser português, não tenha condenação em pena de prisão igual ou superior a 3 anos e tenha essa efetiva, a gente já tratou anteriormente, essa efetiva ligação à comunidade nacional, que esse eu acho que é um dos requisitos que mais é importante que a gente fale aqui nesse momento. Essa efetiva ligação com a comunidade nacional
ela está disposta tanto na lei da nacionalidade quanto no regulamento. Na lei é no número 3 do artigo 1 e no regulamento no número 10 do artigo 10A. Na lei de nacionalidade, teve uma alteração em 2020, em que há hoje uma presunção da ligação à comunidade nacional pelos netos de português, ou seja, você é neto de português, tem uma presunção que você tem uma presunção que você é ligado à comunidade nacional. Só que no regulamento os requisitos são diferentes. O regulamento está desatualizado, porque essa lei orgânica de 2020 veio alterar e, conforme nossos colegas já falaram, à medida do tempo, o legislador português foi alargando as possibilidades de atribuição ou aquisição da nacionalidade portuguesa. Então, eu e alguns colegas entendem que há uma revogação do disposto, né, do regulamento, porque ele é mais criterioso, ele coloca mais requisitos para atribuição dessa nacionalidade, e o que deve ser aplicado é o disposto na Lei Orgânica 2 de 2020, que é essa presunção, ou seja, muito mais fácil para o neto de português comprovar a ligação à comunidade nacional. Os documentos, é um pouco repetitivo, né? Nossos colegas já falaram, não é? A certidão de nascimento do requerente, a certidão de nascimento do avô, da avó, do progenitor, certificado de registro criminal, o comprovante, né, comprovativo do conhecimento suficiente da língua portuguesa. No caso dos brasileiros, não precisam fazer essa comprovação. E os comprovantes da efetiva ligação à comunidade nacional, pronto. Se for pelo disposto na lei, há essa presunção. Se for pelo disposto no regulamento, você tem que cumprir os requisitos. Nada prejudica se você já cumpriu algum desses requisitos, orientar seu processo no sentido de fazer prova desse cumprimento, né? Fazer prova que você já preencheu esse requisito. Mas, em tese, não precisa de preencher esse requisito, porque houve alteração em 2020. Importante aqui também mencionar que, diferente dos casos da nacionalidade por aquisição, a nacionalidade por atribuição, que é o que acontece para os netos de português, elas passam a produzir efeitos desde o momento do nascimento. Isso é super importante para quem depois quer passar essa nacionalidade para os filhos, enfim, para as próximas gerações, não é? Porque, diferente do que acontece na nacionalidade derivada, a derivada ela só vai produzir efeitos depois que a nacionalidade é adquirida. Ou seja, se você já tem um filho antes daquele momento, aquele filho, em tese, não poderia ter a nacionalidade. Pronto. Como minhas colegas também já falaram, não há um prazo. O que a gente pode compartilhar, acho que quem está no dia a dia disso pode compartilhar, é uma experiência prática. Não tem como falar num prazo. Para gerir a ansiedade das pessoas, sim, há lá um site na internet que você consegue fazer a consulta através de um código que é facultado assim, um pouco tempo depois que você dá entrada no processo de nacionalidade, e lá tem um passo a passo, tem um número 1, que é a entrada dos documentos, enfim, e você consegue ir acompanhando, mesmo se tiver lá um indeferimento, se tiver alguma requisição para você de algum documento adicional, vai aparecer lá que você, enfim, ou já recebeu por e-mail essa solicitação, ou foi enviada por carta, ou pelo meio de comunicação que você facultou para as conservatórias ou para o consulado. Do mesmo jeito que a doutora Diana já mencionou para os filhos de portugueses, para que eles querem ter reconhecida a nacionalidade
portuguesa, acontece aqui. É a mesma coisa, os menores é a título gratuito, não tem que pagar nada. Claro, tem os custos da documentação que eles têm que ir atrás, certidões, enfim, mas os emolumentos em si, o que é pago para a conservatória, os menores não pagam nada. Os maiores pagam, sim, o valor de 175 euros para dar entrada no processo. Ou por vale postal, ou por dinheiro, ou por multibanco. Multibanco, a gente fala aqui em Portugal, não é? Ou por cartão de débito ou cartão de crédito na própria conservatória. Pronto. E com isso eu termino a minha apresentação. Estão aqui meus contatos. Se os colegas quiserem contactar, fiquem à vontade. E termino de compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consegui. Bom, aqui continua aparecendo a sua tela. Deixa eu ver o que eu faço. Pronto. Pronto. Resolvido. Doutor, também só posso agradecer, né? Acho que de todas as questões você pegou aí a que gera mais ansiedade nas pessoas, que é a do neto, a questão dos netos. E eu sei que uma pergunta muito recorrente quando a gente está falando dos netos é: se eu sou neto de português, mas o meu pai ou a minha mãe ainda está vivo, essa pessoa precisa reconhecer, meu pai tem que reconhecer antes de mim, ou eu posso fazer o processo independente desse genitor? Então, não há necessidade do pai fazer adquirir a nacionalidade antes de você. Você pode ir direto, pular, vamos dizer assim, pular o seu pai. Mas claro que é muito mais fácil, mesmo por conta desse requisito da ligação à comunidade nacional, é muito mais fácil se primeiro fizer seu pai e depois fizer você. Mas claro, em tempos de Covid ou antes do Covid, esses processos demoram muito e por vezes as pessoas não querem esperar, tem sua vida, não é? Que depende disso. Então, não depende. Tá. Uma pergunta que eu, na verdade, eu não sabia se eu direcionava para a doutora Diana ou se eu direcionava para você, doutor Eduardo, mas eu acho que vale para os dois temas, tanto para filhos quanto para netos. Você pode fazer o processo diretamente em Portugal, mas você também pode fazer o processo pelo consulado, né? A gente que convive com a realidade da cidadania italiana sabe que no consulado muitas vezes é problemático, sobretudo na questão de tempo. Acontece coisa parecida com a cidadania portuguesa, o consulado ele consegue trazer uma eficiência em relação a essa expectativa, ou realmente vale a pena fazer o processo diretamente em Portugal? O que eu consigo compartilhar é a minha experiência prática. Na minha experiência prática, enfim, você pode dar entrada diretamente pelo consulado no Brasil, não é? Tem consulado em São Paulo e em outras cidades. Mas a minha experiência prática me mostra que é mais célere dar essa entrada direta em Portugal. Perfeito. Claro que isso implica no acompanhamento do processo em Portugal. Por vezes você tem que entregar um documento, alguma coisa, isso tem que acontecer em Portugal. Então, se a pessoa quer ingressar da entrada em um processo e ela mora no Brasil, ou ela tem um procurador aqui para tratar desse processo, ou é preferível que ela dê entrada pelo consulado. É possível fazer esse processo conjunto com outros familiares, ou o processo ele é sempre individual? Não, infelizmente não é possível fazer em conjunto. O processo é individual. Inclusive, o próprio emolumento também é individual. No caso dos 175 euros que você paga para o maior, para o filho maior ou para o neto, esse valor é individual, é por pessoa, é por requerente. E, então, assim, como a gente está sempre, né, seguindo uma linha bastante prática, digamos que eu, né, descubro que eu sou neto de um português ou de uma portuguesa. A partir disso, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo é você juntar toda a documentação que você já dispõe. E pronto. Com essa documentação, você vai fazer um estudo, vai buscar informações, vai desenhar ali a sua árvore genealógica, vai ver onde é que estão seus parentes, reunir o máximo de informação possível. Com essas informações que você já dispõe, aí você consegue fazer uma pesquisa, seja nos arquivos
públicos, seja através até mesmo de plataformas online que as pessoas compartilham essas informações, eventualmente já encontraram. Então, o primeiro passo é juntar o que tem e depois ir atrás de documentação, mesmo porque esses documentos têm um custo, não é? Eu estou verificando aqui no chat, né, teve até algumas perguntas, a doutora Ludmila, ela já foi muito gentil, já respondeu aqui no chat mesmo, mas eu vou, mesmo assim, fazer a leitura para todo mundo ir acompanhando, né, prezados, reunião e reagrupamento familiar, há distinção? Aqui a doutora Ludmila respondeu que não, que é a mesma coisa, a nomenclatura que muda, mas reagrupamento e reunião familiar é sobre o mesmo tipo de visto. Então, não teria distinção. A doutora Diana, e eu até fico com esse costume, que é muito do Brasil, de advogado doutor, eu não sei se em Portugal vocês têm esse hábito, mas me perdoe que aqui no Brasil isso já cai a nível de vício. Quando a gente está tratando com colegas advogados, sempre usa, né, o tratamento vinculado a doutor, doutora. A doutora Ludmila e a doutora Diana foram muito gentis, colocaram aqui bastante links, né, trazendo para a gente fundamentação, conteúdo sobre os temas que foram tratados ao longo dessa nossa reunião. Eu vou, na medida quando a gente for, essa live está sendo gravada, né, a gente vai compartilhar o conteúdo nas redes sociais da Subseção Santana, nas redes sociais da Comissão de Direito Internacional, sempre tomando cuidado para colocar no link, para colocar na descrição esses links que eu acho que agrega bastante valor para que a própria pessoa ela consiga ir cada vez mais se situando. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Em caso de indeferimento da nacionalidade, há possibilidade de recurso e ou entrar com o pedido novamente? Pergunta da nossa Ana Carolina Nunes. Quem que se prontifica? Peço desculpa. Eu vou só dizer uma coisa muito genérica, depois vou deixar o resto da resposta ao cuidado da doutora Ludmila, que é as decisões dos processos de nacionalidade tomadas por entidades portuguesas são decisões administrativas. E ao abrigo da nossa legislação, todas as decisões administrativas são passíveis de recurso. Agora, é difícil concebermos o recurso sem sabermos o motivo do indeferimento. De todo modo, de uma maneira geral e global, sendo uma decisão administrativa, admite o recurso. Relativamente ao novo pedido, também não há nada na legislação que obste ao novo pedido, corrigindo eventuais deficiências que tenham sido apontadas pela entidade decisora no pedido originário. Perfeito, bastante claro, doutora, eu agradeço. Tendo em vista eu que mandei em detalhes no chat, direto para a Ana Carolina também. Perfeito. E todo esse material que está sendo compartilhado no chat, lembrando que a gente vai fazer um esforço para conseguir colocar na descrição dos vídeos para que todo mundo, né, consiga acompanhar. Mas é isso, a gente falou de bastante coisa, né? Vejam que nós enfrentamos 3 temas, cada um desses temas por si só já daria um aso a uma live, a uma palestra, e nós conseguimos com bastante objetividade falar, né, de maneira completa, apesar de serem muitos temas, apesar do tema ser, né, relativamente complexo, ter as suas sutilezas, as suas nuances, eu agradeço muito a objetividade dos doutores e das doutoras que conseguiram realmente transmitir tanto conteúdo em tão pouco tempo. Então, eu gostaria de abrir a palavra para as considerações finais. Agora eu vou começar de trás para frente com você, doutor Eduardo, nosso colega da Comissão de Direito Internacional. Sinta-se à vontade para fazer as suas considerações finais. Então, mais uma vez, muito obrigado à subseção da OAB de Santana. Muito obrigado ao doutor Ricardo pelo convite. A doutora Ludmila também, por ter aceitado o convite, a doutora Diana, e mais uma vez foi uma honra estar aqui com vocês. O conteúdo foi tão bom, estamos recebendo aqui elogios no chat, né? O pessoal achou que o tema realmente é excelente, que foi muito bem desenvolvido. E antes de passar para a consideração final da doutora Ludmila e da doutora Diana, tem aqui mais uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente fazer para quem se prontificar a responder, uma pergunta da Cristiane Alves. Quando o neto adquire a nacionalidade, ela é transmissível
aos seus herdeiros? Eu acho que o doutor Eduardo começou a falar algo nesse sentido. Exatamente. Era o que eu abordei quando eu falei dos efeitos da atribuição da nacionalidade. Sim, ela passa a ser transmitível para os outros herdeiros, não é? Ou seja, aquele que adquiriu a nacionalidade portuguesa consegue transmitir, por via da atribuição, consegue transmitir para os seus filhos, para os seus netos e assim indo de geração em geração. O mesmo O não que acontece com a naturalização pelo casamento. exatamente, que são as hipóteses de aquisição da nacionalidade. Sem me alongar muito, enfim, senão a gente até poderia fazer uma live só de nacionalidade derivada, mas são as hipóteses, sim, do casamento ou daquela pessoa que eventualmente veio para Portugal e residiu aqui por um período determinado na legislação. Essa sim pode adquirir a nacionalidade portuguesa. Enfim, mas essa tem a distinção que ela não passa a produzir efeitos, mas não desde o nascimento dela, mas do momento em que em que lhe foi concedida a nacionalidade portuguesa. Não, ficou bem claro, isso é muito importante, porque assim, eu sei por experiência que muitas pessoas, quando pensam em reconhecer uma cidadania europeia, como é o caso da portuguesa, da italiana, muitas vezes o fazem pensando nos filhos, pensando nos netos, então essa é uma questão que vale a pena a gente ressaltar. Doutora Diana também, com igual prazer e satisfação, quero novamente agradecer e abrir para a doutora as considerações finais. Eu renovo o meu agradecimento, foi um gosto ter estado aqui com todos vós, muito grata também pelas questões que foram colocando, compreendo a pertinência que possam ter depois para a vida prática e foi mais nesse sentido que a apresentação que vos trouxe foi concebida para uma facilidade depois na prática. Só realçar antes de me despedir que a questão dos judeus sefarditas daria mais do que uma live. Nós precisaríamos de muito mais tempo para trabalhar esse tema. A referência foi feita de uma maneira muito genérica, mas chamar particularmente a atenção para o certificado emitido pela comunidade judaica. Recentemente houve, até a nível noticioso e infelizmente, algumas considerações menos prestigiosas sobre o assunto e, portanto, ter uma particular atenção porque, efetivamente, pelo menos em Portugal, há um controle muito regular, muito vinculativo e muito acérrimo deste tipo de situação. Não se verifica com os outros tipos de nacionalidade, seja por aquisição, seja por atribuição, mas neste caso, dada a especificidade que a legislação também abriu, depois o controle também é muito mais específico. Posto isto, a renovar o meu profundo agradecimento, desejar imensas felicidades e neste particular momento muita saúde a todos os que vejo e a todos aqueles que nos vão ouvir, naturalmente, assim em particular Dr. Ricardo, à subsecção de Santana e à OAB. Foi um gosto e fico ao vosso dispor para o que entenderem. O prazer e a satisfação foi toda nossa. Agora abrindo também para a doutora Ludmila as considerações finais, novamente com os nossos agradecimentos, muito obrigado por agigantar esse evento com a sua participação. Sinta-se à vontade, a palavra é sua. Foi um prazer. Eu queria só fazer duas colocações aqui muito rapidamente. É claro que os meus colegas, doutora Diana Reis e doutor Eduardo Montagnini, são muito eficientes, com belas apresentações, trouxeram bastante material. Eu fiz o possível para colocar uns links para as pessoas poderem depois compartilhar e dividir essa informação. Mas tem duas coisas que não tem como eu colocar no link. Primeiro, quando o senhor se referiu à doutora Diana para falar do tratamento protocolar, que no Brasil é muito comum, doutor fulano, aqui em Paris, onde eu estou, o código de citoyen, como eles dizem, né, o código do cidadão, porque depois da Revolução Francesa todos passaram a ser cidadãos de maneira muito igualitária, não existe esse tratamento protocolar. O advogado é chamado pelo nome e não existe. E em Portugal tem uma coisa muito muito particular e que me causa muita... realmente me causa uma alegria, porque é muito bonitinho, que é a contração da palavra do senhor doutor e senhora doutora para sotor.
Então, nos chamamos de Sotor ou Sotora, que é a contração da palavra senhora com a palavra doutora e senhor e doutor. É muito bonitinho chamar de Sotor. Então, queria agradecer à Sotora Diana, ao Sotor Eduardo e ao Sotor Ricardo pelo convite, dizer que foi uma tarde muito gostosa. Aqui já à noite, vamos pelas 7h10 da noite, e queria dizer que foi um prazer. Muito obrigada. Maravilha, olha, aprendi mais uma coisa, né? Agora sim eu posso usar o tratamento adequado, Sotora Diana, Sotora Ludmila, Sotor Eduardo. Eu quero dizer que o prazer foi nosso em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente da Subseção Santana. A gente agradece o comparecimento, as informações, a parceria. Quero destacar que realmente o nosso sentimento é de uma verdadeira irmandade entre Portugal, entre o Brasil. É um sentimento muito positivo que cada vez mais a gente vai agregando. Com isso, eu vou encerrar mais essa live. Quem precisa do certificado, quem fez o cadastro no Simpla, vai receber o certificado por e-mail. É possível pedir a via física diretamente na subseção. Dito isso, um forte abraço a todos do lado esquerdo do peito. Um forte abraço, doutor.